Queridos, abramos a palavra de Deus nesta hora, no livro de Gênesis, capítulo 41. Hoje nós daremos início a este capítulo que é bem extenso. Os irmãos podem observar que é um capítulo com 57 versículos. E hoje nós vamos ler a primeira parte do capítulo, os versículos de 1 a 13, que nos contam como Deus se lembrou de José para livrá-lo da prisão e para exaltá-lo como governador do Egito. Gênesis 41, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Oremos. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, que, embora seja luz, plena revelação do Teu santo propósito, da Tua glória, dos Teus atributos, dos Teus planos, é ao mesmo tempo, ó Deus, misteriosa, pois nossos olhos, ó Senhor, naturais estão toldados, incapazes de enxergar a maravilha da Tua glória. Não podemos perceber nem mesmo a Tua glória que esplenda na criação, muito menos aquela que brilha de maneira ainda mais ofuscante por sua intensidade nas Escrituras. E é por esta razão, ó Pai, diante de meditarmos neste texto, reconhecendo como reconheceram, ó Deus, primeiramente José, e pelo testemunho dele, o copeiro, e mais tarde Faraó, que o Senhor é o único que pode revelar, interpretar, dar conhecimento destas verdades espirituais. O Senhor é o que revela, que desata mistérios. O Senhor é aquele que age e que se lembra do teu povo nos momentos certos para fazer aquilo que lhe apraz. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, revelando-nos, ó Deus, os mistérios de Cristo, que também estão aqui. Que não vejamos nesta história apenas o relato acerca de Faraó, do copeiro e da ação extraordinária da tua providência para libertar José, mas que vejamos, por meio da ação do teu Espírito, neste texto, aquilo que subjaz a ele, mas que está nele, que é o Evangelho de Cristo, a humilhação e a glória do Redentor. Isto te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vimos, meus irmãos, que José testemunhou na prisão para aqueles 2 homens que estavam ali com ele, a quem ele servia, que foram presos por acusação de Faraó, que Deus, ele é intérprete de todos os mistérios. Palavra que no original tem sua raiz na ideia de alguém que desata o que está preso e embolado.
Deus é o desatador de mistérios. E agora nós veremos que aquele que desata é também o que se lembra do seu servo. Deus se lembra de José quando este estava na prisão. Portanto, meus amados irmãos, nós vamos aprendendo com a vida de José, e em especial com este texto que já começa com este marcador de tempo, passados 2 anos inteiros. Nós somos aqui lembrados que há momentos na vida do crente que parece que Deus tarda, que parece que Ele está em silêncio, que temos a impressão de que Ele se esqueceu de nós. 2 anos se passaram e José permanecia preso. Aquele servo fiel, aquele homem compassivo e generoso que serviu ao Senhor, servindo outras pessoas, incluindo aqueles que ele nem mesmo conhecia, pois ele, vendo o semblante do copeiro e depois do padeiro turbado, ele se oferece para confortá-los, para ajudá-los. Este homem que serviu com justiça, mesmo assim, foi esquecido. O texto nos diz no versículo do contexto anterior, no versículo 23, exatamente isto. Percebam, porém dele se esqueceu. A impressão que José tem não é apenas que o copeiro se esqueceu dele, que o próprio Deus o havia esquecido como escravo no Egito, como prisioneiro em uma cadeia, em uma masmorra, 2 longos anos. Meus irmãos, vejam que as aflições de José, quando nós lemos a Bíblia, parecem que elas foram rápidas, porque a narrativa não nos dá todos os detalhes da vida dele no Egito, mas as aflições, as provações de José foram muitas e por muito tempo. Em Gênesis 37, 2, nós temos a informação de que José foi vendido para o Egito com 17 anos. E mais a seguir, neste capítulo 41, no versículo 46, nós vamos ver que José se apresenta a Faraó com 30 anos. Percebam? 13 anos de provas. 13 anos que parecem que Deus tinha desprezado José. Mas José sabia que o Senhor estava com ele. Ele passou 13 anos. Nós não sabemos agora mensurar quanto tempo ele viveu como escravo na casa de Potifar e quanto tempo ele passou na prisão. Mas podemos dizer que ele ficou na prisão mais de 2 anos. Porque depois de todo aquele episódio dele estar na prisão e ali conquistar a confiança do carcereiro e depois ser designado pelo carcereiro para servir aqueles 2 prisioneiros importantes, homens de confiança de Faraó, que foram acusados talvez de alguma conspiração, de alguma traição. Depois deste primeiro período, que não é mencionado na Bíblia de quanto tempo foi, ele ainda passa mais 2 anos inteiros na prisão. Os intérpretes de Gênesis dizem que é provável que José ficou na prisão de 3 a 4 anos. 3 a 4 anos amargando um cárcere injusto. Já era injusto para aquele homem ter sido feito escravo, mas ainda mais injusto era o fato dele ter que passar de 3 a 4 anos detido em uma masmorra, detido em uma prisão. Portanto, José já estava ali há um bom tempo. E nós sabemos, meus irmãos, que o tempo, embora no relógio ele sempre conte igual, nós sabemos que no coração o tempo conta diferente. Quando passamos por momentos alegres, 1 ano voa. Quando passamos por momentos de lutas, de adversidades, de enfermidades, de aflições, 1 ano parece uma eternidade. O que diriam 13? Mas, meus irmãos, o Senhor estava com José. Devemos também nos lembrar do que nós encontramos lá no capítulo 39, quando é dito que a benignidade do Senhor estava com José, e o verbo usado indica a ação de Deus fazer sua morada, sua tenda, junto com José, no cativeiro e na prisão. O salmista, refletindo a respeito daqueles 13 anos de José, ele os resume em um versículo, lá no Salmo 105, verso 19, que diz assim: o que estavam acontecendo na vida de José com aqueles 13 anos de exílio, aqueles 13 anos de escravidão, aqueles 13 anos que também
tiveram seu momento mais triste em uma masmorra, em uma prisão. Diz o salmista: o Senhor o provou até o tempo em que se cumpriu a sua palavra. Veja que maravilha. Os 13 anos são resumidos assim: o Senhor o provou até o tempo em que se cumpriu sua palavra. O relógio da providência nunca se atrasa. O relógio de Deus, ele age, ele marca a hora certa. O Senhor o provou até o tempo determinado pela sua palavra. E por isso o texto começa: ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Faraó poderia ter sonhado 1 ano antes, 2 anos antes. Faraó poderia ter sonhado no primeiro ano que José chegou no Egito. Deus tem poder e meios para fazer todas estas coisas. Mas Faraó sonhou após 13 anos que José estava no Egito. Ao fim de mais 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E nós devemos entender, como nos ensina o salmista, que o tempo de Deus é perfeito. Deus provou José até que se cumpriu a sua palavra. O Deus que parece calar não se esquece dos seus servos. Ele se lembra de nós no tempo em que sua palavra deve se cumprir em nossa vida, no tempo em que suas promessas estão maduras para se realizar, como disse Agostinho, que eu citei no sermão passado, que Deus não demora, Ele faz com que sua promessa amadureça. E agora o Senhor se lembra do seu servo. Por isso, no início deste capítulo, nestes primeiros 13 versículos, que mudam de cenário, tirando nossa atenção da masmorra para o palácio, que foca nossa visão agora, não nos eventos que sucedem com José, mas nos eventos que Deus produz em benefício de José, no quarto de Faraó, na corte, diante do trono. Nós podemos ver que nestes eventos Deus se apresenta como um Deus que se lembra de seu servo no tempo certo para cumprir sua palavra. Este tema que resume estes primeiros versos é exatamente o que a própria Bíblia nos diz que está acontecendo aqui, conforme nós podemos ver no Salmo 105, verso 19. Deus se lembra de seu servo no tempo certo para cumprir a sua palavra. Que palavra deveria ser cumprida, meus irmãos? A palavra de Deus dada a José 13 anos antes de que ele seria exaltado, de que seus irmãos se prostrariam diante dele, que por meio dele Deus proveria alimento aos seus irmãos, porque ele e seus irmãos foram representados com as mesmas representações que aparecem no sonho de Faraó, como hastes de trigo, e que dele, ou do povo de Israel, viria alguém que seria adorado, até mesmo por Jacó, uma grande estrela, que é o Senhor Jesus. Mas nós vamos chegar aos detalhes desta palavra mais adiante, porque todo o final do livro de Gênesis vai nos falar sobre como Deus começa a cumprir esta promessa, primeiramente na vida da família de Jacó e através deles em nossa vida, por meio de Jesus. Mas nos versículos 1 a 8, o que nós precisamos observar como ponto central aqui? Aqui nós somos lembrados, meus irmãos, somos aqui informados que o esquecimento de Deus, ou o suposto esquecimento de Deus, faz parte da sua providência. Este esquecimento, na verdade, é a nossa impressão, porque nós somos frágeis. A Bíblia diz que nossa estrutura é pó, e nós então ficamos assim pensando, devido ao sofrimento que a demora nos causa, de que Deus se esqueceu, mas a providência de Deus está agindo. Porque o versículo 23 nos informa que José permanecia preso e que o copeiro, que havia sido tão beneficiado por ele, por ser um homem importante, nós vimos que o copeiro geralmente eram os conselheiros, o copeiro-chefe era o conselheiro real, era o homem da mais alta confiança de um rei ou imperador, era uma espécie de primeiro-ministro. Este homem, quando ele é restabelecido, ele não se lembra de mais ninguém, nem de mais nada, quanto mais de um reles escravo. Ele volta para o seu conforto. Mas o texto nos diz, enquanto o homem esquece, Deus, em sua providência, age. E veja a ação da providência de Deus.
Nós, às vezes, meus irmãos, nos impactamos com as ações de Deus somente quando elas são ações portentosas, nas coisas naturais, na cura de doenças e milagres deste tipo. Mas veja que Deus age no coração do rei. Pois Salomão escreve em Provérbios que qual ribeiro de água, assim é o coração do rei nas mãos de Deus, que o inclina para onde quer. Deus começa a agir no profundo da mente, do coração de Faraó, e lhe dá 2 sonhos. Faraó sonha, e o esquecimento do copeiro, o esquecimento humano, é o cenário que dá início à ação de Deus de lembrar-se do seu servo para exaltá-lo. João Calvino, comentando este capítulo, em seu comentário de Gênesis, ele diz o seguinte: embora José tenha sido esquecido pelos homens, não o foi por Deus, cujo tempo é mais sábio do que o nosso. Deus esquece de maneira nenhuma. Quem esquece é o homem. Deus não esquece, Deus não dormita, Deus não dorme. Há um tempo atrás era comum dizer que Deus, ele sonha e nós devemos sonhar os sonhos do Senhor. Não, Deus não sonha. Deus, ele está sempre desperto, ele está sempre agindo. Sua palavra é fiel, suas promessas são verdadeiras. Tudo o que ele diz, ele faz. Faraó, ele sonha e fica perturbado, diz o texto, após estes 2 sonhos. O versículo 8 mostra que ele está com o espírito perturbado. Hoje eu não tratarei propriamente dos sonhos, eu deixarei para fazê-lo quando formos falar do momento em que José os interpreta. Mas percebamos que Deus age na mente de Faraó em favor do seu servo, e isto causa nele uma impressão. Os estudiosos da mente, os médicos, dizem que nós sonhamos todas as noites, mas nós não nos lembramos de todos os sonhos que temos. Há noites que parece que nem sonhamos, não é verdade? E estes mesmos estudiosos declaram que nós só lembramos de sonhos quando nós acordamos logo na sequência, logo a seguir. Essa é a tendência. Quando nós acordamos no meio da noite, nós lembramos das coisas que estávamos sonhando. Ou então sonhos muito perturbadores. Geralmente nos lembramos destes tipos de sonhos, mas percebam que este sonho era sobrenatural, porque eram 2 sonhos com analogias idênticas, com paralelos perfeitos para confirmar, conforme José haverá de declarar, que eram sonhos vindos da parte de Deus e que não foram esquecidos, o que é mais comum, porque nós podemos até lembrar que sonhamos com alguma coisa, mas não nos lembramos de detalhes. Até mesmo os detalhes foram gravados na memória de Faraó, e isto o deixou tremendamente perturbado. Imagine, meus irmãos, se você tem 2 sonhos à noite, que são praticamente similares, muito parecidos, e que você acorda e eles estão vívidos em sua memória. Isto é algo impactante. Faraó sabia que aqueles sonhos não eram sonhos comuns, eram sonhos advindos de uma realidade misteriosa, de uma realidade espiritual que ele não compreendia. E percebam que a reação de Faraó é a mesma reação do copeiro e do padeiro quando eles também tiveram seus sonhos. O texto no capítulo anterior, no capítulo 40, nos diz que José, ele percebeu no versículo 7 que aqueles homens tinham um semblante triste, lá em Gênesis 47. De alguma maneira, eles demonstravam em seu semblante que o coração estava perturbado. E agora, no capítulo 41, verso 8, o mesmo impacto é percebido em Faraó. E o que Faraó faz? O texto nos diz, no versículo 8, que ele mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Lembrando que esta palavra interpretar, que foi pela primeira vez usada no texto pelo próprio José, no versículo 8 do capítulo 40, quando ele diz que a Deus pertence as interpretações, a raiz desta palavra é desatar. Não havia ninguém que desatasse, que desfizesse aquele nó, que revelasse o que estava oculto. Mas José, na cadeia, já dera o testemunho. Há um Deus que desata, há um Deus que revela, há um Deus que interpreta. O mundo tem poder,
mas não tem poder para revelar os desígnios de Deus, os seus propósitos, a sua soberania sobre todas as coisas, os seus mistérios que ele guarda somente para si. O mundo acha que com sua ciência, tecnologia, com seus planos, engenharia social, com suas ideologias e governos, com o método dos economistas, que o mundo pode, de alguma maneira, controlar o tempo, determinar o futuro do homem, produzir prosperidade e paz. Mas isto não está ao alcance dos homens, dos reinos, dos imperadores, dos sábios, dos magos, dos filósofos, nem os poderes malignos dos magos, daqueles que lidavam com o ocultismo, nem a sabedoria filosófica, matemática dos sábios que haviam projetado as pirâmides. Nenhum conhecimento humano é capaz de revelar os propósitos de Deus. Somente Deus pode dá-lo a conhecer. Somente Deus pode soltar, desatar e abrir aquilo que está fechado para o homem. Nenhum sábio pode fazê-lo. Somente o Deus que criou a história humana, que determinou o início e o fim de todas as coisas, pode fazer com que seus planos se realizem na história. É o que diz Salomão. Depois de investigar todas estas coisas, ele então conclui em Eclesiastes 3:11. Ele conclui que Deus criou todas as coisas formosas em seu devido tempo, também colocou a eternidade no coração do homem, contudo, sem que este possa saber o início e o fim de todas as coisas. Mas é exatamente o que os homens querem saber. Por que os homens estudam a ciência? É para descobrir a glória de Deus na natureza? Por que os homens estudam as ciências sociais? É para poder, através desta compreensão, perceber quão glorioso é o Senhor, que estrutura as sociedades humanas e que governa a história? Não. Para tentar ter alguma espécie de controle. Não é por acaso que as ciências modernas começaram com alquimistas e magos. Homens que se cansaram de tentar controlar a criação por meio de espíritos e mistérios e tentaram controlá-la através de um método. Controle. Mas o homem não tem capacidade de desatar os mistérios de Deus. Deus, ele permite que os reis sonhem, ele os faz ficar perturbados, para que saibam que não é deles o poder. Somente aquele que está nos céus e que governa sobre todas as coisas, aquele que de geração em geração levanta e também abate, somente ele sabe os caminhos dos homens, somente ele sabe o destino das nações, somente ele sabe o que ocorrerá no mundo. Meus irmãos, nós não ficamos perplexos em ver estes acidentes naturais, esses desastres que afligiram nosso país nessa semana? Quem diria que no Brasil haveria furacões, tempestades? Os cientistas, eles são muito bons como profetas do acontecido. Não, nós podemos prever que foi uma massa úmida e não sei o quê, uma baixa pressão, uma alta pressão. Por que eles não falaram há 50 anos atrás que no Brasil poderia ter esse tipo de coisas? Porque Deus controla os ventos, Deus controla a chuva e Deus tem o coração do rei em suas mãos. Ele controla a história. Os cientistas são profetas do acontecido e, por causa de sua soberba, querem dizer que a Bíblia é isto. Eles veem na Bíblia o que eles são. Mas, diante do sonho que veio da parte de Deus, magos e sábios ficaram atônitos. O sonho do rei revela a limitação da sabedoria humana, é o que nos ensina o texto. Os sábios do Egito são impotentes. Toda a glória do império se cala diante do mistério de Deus. O que são estas vacas gordas? O que significam estas vacas magras? Qual seria o sentido destas espigas, todas vindo de uma mesma haste, umas boas, cheias de grãos, outras mirradas? Qual o sentido destas coisas? Por que o número 7? Estes homens ficaram calados. E é bom que eles tenham ficado calados. Eu imagino que Faraó os tenha ameaçado. O texto não nos diz isto. Mas nós encontramos paralelos, por exemplo, no livro de Daniel,
quando Nabucodonosor, tendo sonhos, ele ameaçou os sábios. E ele foi mais ardiloso do que Faraó, porque ele não conta o sonho como Faraó faz. Ele diz, para ver se não seria enganado por falsas interpretações, que era necessário que aquele que interpretasse o sonho primeiro dissesse o que ele havia sonhado. Faraó caiu na bobagem de contar o sonho. E talvez se ele o fizesse no Brasil, alguém daria a interpretação, né? Inventaria alguma interpretação. A vaca é isso, o não sei o quê. E nós brasileiros, né, gostamos de falar do que não sabemos. O brasileiro tem opinião para tudo, né? Tem opinião para tudo. Talvez se ele chamasse ministros brasileiros, eles teriam alguma interpretação. O problema é que elas seriam discordantes e, mais ainda, elas não se cumpririam. Aqueles homens ficaram temerosos, ficaram com medo, com receio. Eles não tinham entendimento daquilo, portanto, eles se calaram. Os sábios mostram que são impotentes. Martinho Lutero, ele disse o seguinte sobre estas coisas no seu comentário de Gênesis: as coisas divinas não podem ser conhecidas pela razão, mas somente por revelação. O homem só pode receber o que Deus lhe concede. As coisas divinas só se podem conhecer pela revelação de Deus. Não são próprias dos homens. E somente José sabia disto. Ele já havia afirmado, conforme está no capítulo 40, verso 8, do Senhor são as interpretações. Do Senhor pertence o desatar aquilo que está oculto. A sabedoria pertence ao Senhor. Conforme as Escrituras nos atestam em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Na verdade, para o homem natural, diz o texto, elas parecem como coisas loucas. E deve ter sido esta a reação dos conselheiros de Faraó. Que loucura esse sonho! Meus irmãos, vacas são herbívoros. Como que uma vaca vai comer uma outra vaca? Que coisa maluca, uma vaca que canibaliza outra vaca. Que sonho aterrador, que sonho estranho, que sonho sem sentido. Estes sonhos servem para nos lembrar desta verdade. As coisas de Deus são loucura para o homem. Elas só podem ser discernidas espiritualmente. É interessante fazer aqui uma ilustração que os cristãos, quando no início da expansão do cristianismo no Império Romano, se reuniam para fugirem da perseguição, eles geralmente se reuniam em reuniões secretas. Muitos deles, em Roma, se reuniam no subsolo da cidade, onde ficavam as sepulturas, os túmulos. E os romanos, então, espionando os cristãos, os ouviam falar: este é o corpo de Cristo, tomai, comei, este é o sangue de Cristo, tomai dele todos. E eles então começaram a pensar que os cristãos eram canibais, e muitos irmãos nossos na antiguidade foram acusados e até mortos, lançados no Coliseu, lançados para serem trucidados por feras, crucificados e queimados pelos romanos, acusados de ateísmo e de canibalismo, porque as coisas de Deus são loucura para o homem natural. Eles não entendem que nos alimentamos de Cristo, não da própria carne física dele, que nós bebemos não o sangue físico dele, mas na ceia nos alimentamos dele de maneira sacramental, espiritual, mística, simbólica, algo que também só podemos experimentar se nós, pela fé, nos aproximamos dele. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque sem o Espírito o homem está diante da Escritura como Faraó diante dos seus sonhos. Ele vê, mas não entende. Outra ilustração que a Bíblia nos dá a respeito disto, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, em relação aos judeus, que tendo as Escrituras não a entendem. Nós temos visto, meus irmãos, esse tipo de cegueira nesta semana na Igreja Católica Romana, onde há uma discussão se Cristo é o único mediador, e aí eles querem que Maria seja mediadora. São tão cegos que alguns vão defender que Maria faz parte da divindade, como uma quarta pessoa da Trindade. E a discussão em coisas óbvias, porque é uma discussão de cegos, cegos que apalpam e querem ver pelas mãos.
Faraó viu todas aquelas coisas nos sonhos, mas nada entendeu, porque as coisas de Deus só se discernem pelo Espírito de Deus. Então, chegamos à solução daquele dilema de Faraó, e que encaminhará a solução do dilema da provação da vida de José, nos versículos de 9 a 13, quando o servo fiel José, o servo do Deus Altíssimo, é lembrado no tempo certo, no tempo em que Deus estabeleceu por sua palavra. O copeiro, então, no verso 9, finalmente fala: disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas, o mesmo do qual Moisés havia escrito no verso 23, porém dele se esqueceu, agora o Senhor opera no coração de Faraó, dando a ele os sonhos, e no coração do copeiro, fazendo-o lembrar do que havia ocorrido 2 anos atrás. Lembro-me hoje das minhas ofensas. Nós vimos na semana anterior, antepassada, quando falamos a respeito do sonho destes 2 homens, que há vários indícios no texto de Gênesis 40 de que o copeiro era inocente, e por isso Deus o exaltou. O texto diz que Deus ergueu a sua cabeça para exaltá-lo, e que aquele padeiro era culpado de alguma traição. Há também indícios disso, e por isso o texto diz que também Deus ergueu sua cabeça, mas não para exaltá-lo, mas para abatê-lo, pois sua cabeça foi arrancada. Portanto, é provável que a ofensa a qual ele se refere não é uma ofensa a Faraó, mas uma ofensa a José. Ele lembrou-se daquele jovem que foi tão solícito com ele, daquele jovem que falou a respeito de um Deus que desata, de um Deus que interpreta, daquele jovem que estava preso juntamente com ele e que na cadeia o servia e que vendo com um semblante triste, conforme está no capítulo 40, verso 7, não apenas se ateve a cumprir os seus compromissos. Era um jovem que não estava absorvido pelo seu egoísmo, pensando em suas próprias dores, mas que se compadeceu de quem ele não conhecia e, perguntando o que está acontecendo, ele aponta um caminho, dizendo: não sou eu que desato, há um Deus que pode desatar, há um Deus que pode interpretar, conte-me este sonho. Portanto, eu imagino que a ofensa, já que o texto deixa isto aqui sem nos dar uma clara posição, mas eu imagino que a ofensa que é lembrada por este homem, por este copeiro, chefe, é a ofensa contra José. Eu não fui justo com aquele jovem. Eu devia ter me lembrado dele, quando 3 dias apenas, em 3 dias eu me esqueci dele. 3 dias depois dele ter me dado tão boas novas, eu simplesmente retomei minha vida, me alegrei no banquete de Faraó e me esqueci dele. Meus irmãos, os homens se esquecem de nós, os homens são ingratos, mas Deus se lembra. É por isso que nós não precisamos ter o coração fechado ou pesado. É por isso que podemos ter um coração misericordioso e perdoador, porque Deus se lembra. E é interessante que esta palavra, o verbo usado aqui para lembrar, o verbo zakar na língua hebraica, não indica uma memória que é retomada na mente, porque neste sentido Deus não se lembra, porque todas as coisas, conforme diz o autor da Epístola aos Hebreus no capítulo 4, todas as coisas Deus tem patente diante dos seus olhos. Deus não tem memórias, Deus tem todas as coisas patente diante dos seus olhos, porque a memória, ela só existe na nossa mente, que funciona de maneira temporal. Nós pensamos uma coisa de cada vez. Então a memória é tentar retomar aquilo que está no passado. Mas a mente de Deus é infinita, é eterna. Ele vê o presente, o passado e o futuro, todas as coisas patentes diante dos seus olhos. Nós não podemos compreender como é a mente do Senhor. Os seus pensamentos, Senhor, são mais altos do que os nossos, diz Isaías. Mas o verbo tem a ideia, como eu disse, não da ideia de trazer algo à memória, mas de agir ativamente em prol de algo. Portanto, o lembrar-se aqui tem um sentido de atentar-se.
Chegou o momento de agir. É isso que ele significa. Chegou o momento de Deus intervir. Chegou a hora da palavra de Deus se cumprir. Chegou o momento da promessa se realizar. Então, todas as vezes que o verbo lembrar na língua hebraica e também no grego, ele é usado para referir-se a Deus, ele tem este sentido, é o momento oportuno. Inclusive, há uma palavra para o tempo oportuno na língua grega, o kairos de Deus. O tempo oportuno, quando Deus age no tempo humano, quando a eternidade envolve as coisas dos homens para que Deus cumpra o que ele disse. É nesse sentido que a lembrança de Deus funciona. E nós podemos ver vários exemplos nas Escrituras, como o Gênesis 8:1, que diz que Deus se lembrou de Noé e fez soprar o vento. Quando Noé, após todos aqueles dias à deriva na arca, com sua família e os animais, então a Bíblia diz, Deus se lembrou de Noé. Não é que Deus tinha se esquecido, porque chegou o momento de restaurar a terra. Também, ainda em Gênesis, no capítulo 19, versículo 29, quando Abraão intercedeu em favor de seu sobrinho, ao ser informado pelo anjo do Senhor, o próprio Cristo, que Sodoma e Gomorra seriam destruídos, então diz o texto em Gênesis 19, 29, lembrou-se de Abraão e salvou Ló. É o momento de Deus agir. E o texto que nós lemos, eu creio que é o mais importante que usa este verbo, o texto de Êxodo 2, 24, e que faz um paralelo maravilhoso com a história de José. Assim como José havia servido no Egito e se tornara escravo no Egito, todos os descendentes de Jacó, passado os 400 anos de exílio, estavam nesta condição terrível de escravos, oprimidos por Faraó. E então em Êxodo 2:24 é dito que Deus se lembrou da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. O que isso significa? Era o momento de Deus cumprir sua palavra, que havia dito a Abraão quando firmou a aliança com ele em Gênesis 15, dizendo, os teus descendentes ficarão 400 anos debaixo de opressão, e então após 400 anos, a medida da ira contra os cananitas chegará ao seu limiar, e eu os tirarei com o braço forte do Egito. Portanto, meus irmãos, o lembrar-se de Deus é o momento em que ele se atenta, o tempo oportuno em que a sua promessa chegou a hora de ser cumprida. Agora, Deus move o coração do copeiro. Era este o momento que Deus queria, que aquele homem que havia sido beneficiado por Deus através de José, mencionasse o nome de José. O servo esquecido pelos homens é lembrado. E o nó, que era um mistério em sua vida, como alguém que recebeu tão grandes promessas de Deus, de ser exaltado, até mesmo ao ponto de ser louvado por todos os seus irmãos mais velhos, está agora nesta tão grave condição. Agora este nó começa a ser desfeito. Um comentarista puritano chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte sobre esta passagem. Ele fala, quando Deus quer livrar o seu servo, ele abre a memória dos que o haviam esquecido. Os corações dos homens são as chaves nas mãos da providência. O copeiro então descreve José. É um jovem hebreu, um servo, que teve da parte de Deus, embora ele omita o nome de Deus, mas que teve a interpretação, o desatar dos nossos sonhos. José é lembrado como um servo que tem nas mãos a ação de desatar os mistérios de Deus. Meus irmãos, que coisa bendita a maneira como este homem lembra de José, porque faz um paralelo muito claro com o Senhor Jesus Cristo. Um servo, um homem humilde, encarcerado, mas que da parte de Deus recebeu tanto poder de desatar mistérios. Vejam que há várias características na vida de José que nos apontam para o Evangelho e para a pessoa de Cristo. Ambos são servos esquecidos, ambos são servos lembrados e ambos se tornam homens exaltados. Claramente, o processo de Deus na vida de José é repetido no povo de Israel, do Egito,
a posse de Canaã, na vida de Davi, das cavernas e fugas até o trono de Israel e principalmente na vida do Senhor Jesus Cristo. E este é o mesmo processo da vida cristã, de negarmos a nós mesmos, de submetermos às provações que o Senhor nos faz passar, de saber que enquanto Ele está em silêncio, isso não significa que Ele não está agindo, mas que no tempo oportuno Ele se atentará para cumprir a sua promessa, de fazermos aquilo que nos orienta o apóstolo Pedro: sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, até que no tempo oportuno Ele se lembre, Ele te exalte. José foi esquecido na prisão. Cristo foi sepultado e rejeitado pelo seu povo. José foi lembrado no tempo de Deus. Cristo ressuscitou pelo poder de Deus ao terceiro dia. José desatou o sonho de Faraó e Cristo é a revelação do próprio Deus Pai, que o homem não pode conhecer, mas que Ele nos revelou. José, ele salva sua família da fome e Cristo salva o seu povo da morte. José, esquecido e depois exaltado, é a figura do Cristo, do nosso Senhor Jesus, rejeitado pelos seus, mas lembrado e exaltado pelo Pai para a salvação dos gentios, daqueles que não eram seus. Cristo, meus irmãos, também é o grande desatador. Aquele homem viu em José alguém que tinha em sua vida uma ação divina e poderosa para interpretar coisas ocultas. Meus irmãos, de maneira nenhuma ele ousaria indicar José a Faraó sob risco de sua própria vida, indicando naquilo que os magos e sábios haviam falhado, ele coloca o seu pescoço em jogo. Mas ele havia testificado em sua própria vida que José era alguém que tinha da parte de Deus a graça, o poder para interpretar a história. E o grande intérprete da história é Cristo, porque Ele é o autor da história, Ele é o verbo pelo qual todas as coisas foram criadas, é o verbo que a tudo sustenta. Nossa vida faz parte do enredo que foi escrito pelo Pai, pelo Filho, e que é conduzido por aquele que também estava com o Pai e o Filho no início, o Espírito de Cristo, que em nós habita. Davi sabia destas coisas, quando ele afirma no Salmo 139, Senhor, todos os meus dias foram escritos no teu livro, todos eles escritos e determinados, quando nenhum só deles havia. Senhor, este conhecimento é maravilhoso demais para mim. Se os contasse, eles excederiam os grãos de areia na praia do mar. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Meus irmãos, nossa vida está nas mãos de Cristo. Ele é o grande intérprete. E nos tempos determinados pela palavra de Deus em nossa vida, Ele desatará todas as coisas. Concluindo, eu gostaria de fazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, quando nós temos a impressão, meus amados, de que Deus parece silencioso nas horas da enfermidade, nas horas do luto, nós devemos saber que Ele está preparando o tempo de sua ação em nossa vida. O tempo em que Ele se lembra de nós. Não que Ele nos traga memória, porque nós nunca deixamos de estar diante de seus olhos, mas quando a sua palavra está madura para se cumprir em nossa vida. Este suposto esquecimento faz parte da providência de Deus. Os laços que Ele ata em nossa caminhada, Ele mesmo desatará no tempo oportuno. Por isso, nós podemos descansar. Nós não precisamos de controlar as coisas. Deus as controla muito bem. Cristo conduz a nossa vida. O relógio da providência não vai se atrasar, meus irmãos. Todos os nossos dias foram contados pelo Senhor. E por mais ansiosos que estejamos, nenhum de nós pode acrescentar um côvado à nossa existência. O relógio de Deus não atrasa. Em segundo lugar, nós vivemos em um mundo cheio de mistérios, porque o controle do mundo, da criação, da história, dos reinos, dos governos, dos homens e também da vida dos pequeninos, tudo está nas mãos de Deus. E isto deixa os homens perturbados, porque os homens querem ter controle, e às vezes eles têm uma impressão de controle que é falso.
Situações inesperadas, como enfermidades, morte, desastres, conflitos, crises, elas mostram que nós não temos controle de nossa existência. Elas nos deixam perturbados, como o Faraó ficou perturbado diante daquele sonho. Estas situações também nos deixam perplexos, mostrando a nossa incapacidade, tal como a incapacidade dos magos e dos sábios para resolver estes mistérios mais intrincados. Os filósofos, cientistas, os líderes políticos, eles não podem dar sentido à vida do homem. Eles não têm este poder. Somente Cristo pode fazer isto. Porque a Bíblia nos diz que Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. E, meus irmãos, se nós temos Cristo em nossa vida, nós podemos ficar tranquilos. Nós podemos descansar. Porque nem mesmo a morte tem poder contra nós mais. Em terceiro lugar, e o que é o mais importante neste texto, que deve ser aqui salientado, é que, embora a providência possa, em alguns momentos, nos fazer pensar que Deus se esqueceu, Deus se lembra de nós. Deus se lembra de você. Deus te conhece. O mesmo Espírito que fez o copeiro lembrar de José, ele também tem poder para renovar a nossa memória nos momentos de crise, nos fazendo lembrar das promessas do Senhor, da bondade e do amor do Senhor sobre nós. E o mesmo Deus que desatou toda aquela situação intrincada de 13 anos de escravidão, de 3 ou 4 anos de prisão, é o Deus que conduz o seu povo e haverá de nos conduzir em triunfo. Portanto, meus irmãos, o Deus de José é este Deus que tem nos sido apresentado nestes 2 capítulos. Um Deus que interpreta, que desata mistérios, mas também que desata correntes. É o Deus que se lembra de seus servos, que libertou José, e este texto é escrito para lembrar Israel no deserto, que ele é o Deus que usou Moisés para libertá-los, e é um texto que profeticamente aponta para o Evangelho, para nos lembrar que Deus fielmente cumpriu sua promessa e mandou o Redentor, que já nos libertou. Ele lembra dos seus servos, ele governa o mundo e os seus reis, e ele dá sabedoria ao simples, ao que confia nele. Este é o clímax dessa narrativa. Como Deus, pegando coisas tão intrincadas, resolve problemas que para o homem são impossíveis, são insolúveis, e faz cumprir a sua vontade de uma maneira surpreendente e maravilhosa. Ele fez isso na vida de José, e ele fez isso magistralmente na cruz, quando a graça se manifesta por meio da ira que vindica a justiça de Deus. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, lembrem-se, o relógio da providência nunca se atrasa. Amém.